Hoje eu vou conversar com o Rodrigo Vieira. Ele atua como Chapter Lead na VR Benefícios. Tudo bem, Rodrigo? Obrigado aí por aceitar o convite. E aí, Edu, tudo bem? Obrigado você. Pô, imagina, eu que agradeço aqui. E eu queria pedir, antes da gente começar, né, para você contar um pouquinho sobre você, enfim, para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Bom, além de Chapter Lead na VR, da parte de back-end da VR Benefícios, eu também ministro aulas na FIAP. Já ministrei aulas em alguns lugares, na faculdade Banditech, que era, aliás, na SPTech, que era a antiga Banditech. Já ministrei aulas na Kaelon, na Alura, e hoje tô lá na FIAP. Já faz aí um ano que eu tô Uhum. ministrando aula lá também, além de trabalhar na VR como Chapter Lead. Boa. Dá aula de quê? Por enquanto, de Java, de Java básico para a galera. O pessoal está começando a programar ainda, às vezes usava o computador só para assistir vídeo no YouTube, para jogar um jogo, e aí estão começando a aprender a programar. Então é bem curioso ver as dúvidas que a gente tinha, sei lá, eu tinha e gente da minha época tinha 20 anos atrás, você está vendo as pessoas tendo as mesmas dúvidas, assim, é bem divertido. Muito interessante. E, bom, vamos começar de fato o nosso episódio aqui. A gente vai conversar um pouco sobre essa posição de liderança de chapter. Eu acho que é um ponto bem legal para a gente conversar. Daí eu queria começar entendendo de você como você enxerga ali, né, a diferença, se é que existe alguma diferença, né, entre liderar uma equipe, liderar um chapter ali, se tem alguma coisa que você viu assim, putz, não, isso aqui é muito diferente. Queria entender um pouquinho a tua visão sobre isso. Eu acredito que, no fundo, não sei se é devido ao meu background como professor há alguns anos, eu comecei como dev, eu comecei a dar aula não faz tantos anos assim, minha experiência maior é como dev. Mas eu, como chapter lead, eu procuro eu procuro olhar os meus colegas como pessoas que precisam dos meus conhecimentos e eu procuro ajudar eles de todas as formas possíveis. Eu procuro ser aquela pessoa que eu gostaria que alguém com mais experiência fosse comigo alguns anos atrás, quando eu estava começando. E tem sido um desafio bacana, é, mesmo na VR, que, assim, talvez muita gente às vezes não conhece a VR benefícios, mas quando fala de VR, VA, ou quando fala de Bombril, de Cotonete, a VR existe, a gente fala hoje VR pelo mesmo motivo, porque lá atrás existiu a VR benefícios que começou a distribuir há muito tempo atrás talõezinhos de vale-refeição. E aí depois passou para os cartões. Então não é uma empresa, não é uma startup, não é uma empresa nova, é uma empresa bem antiga e tem softwares inclusive que são muito antigos, que rodam em Java na maioria das vezes, mas que são antigos e às vezes com tecnologias que não são comumente usadas no mercado. Então é muito gratificante, pelo menos do meu ponto de vista, o pessoal querer aprender o que a gente usa dentro da empresa e eu poder passar, ensinar para eles como a gente trabalha com algumas tecnologias mais antigas e como fazer para migrar para coisas mais novas, para algumas coisas mais novas. Eu procuro também apoiar todo desenvolvedor que busca trazer alguma tecnologia nova para a empresa, alguma boa solução, eu procuro dar o máximo de visibilidade possível. Existem vários times, né, na empresa e às vezes os times não se conversam muito. Eu tento derrubar essas barreiras, digamos assim, fazer com que eles se conversem mais, fazer com que eles compartilhem cada vez mais conhecimento para que todo mundo, eu brinco, né, para elevar a régua do conhecimento sempre e que a gente consiga entregar soluções cada vez mais rápidas, cada vez melhores, com mais qualidade. Enfim, tem sido um desafio bacana e tem sido bem gratificante. Pelo menos alguns feedbacks que eu recebi aí ao longo desse ano que passou foram bem bacanas. Pelo que você está falando, é bem uma pegada de, vamos dizer assim, não deixa de ser uma posição de liderança. Então, você está falando ali de compartilhar conhecimento, então, você já é bastante experiente na carreira, naturalmente você vai compartilhar também com o pessoal, até estimular com que eles façam isso, né? Para quem, com outras pessoas que são mais júniores ali, você falou sobre
mentoria, então você ajuda o pessoal também mentorando ali no dia a dia. Então, acho que me parece realmente uma posição, vamos dizer assim, de um lado mais voltado para, vamos dizer assim, né, para uma liderança que, vamos dizer assim, que puxa mais para lado de Servidora. influência. Diga. Não, eu ia falar que é uma liderança muito mais voltada é uma liderança técnica, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho, digamos, não me foi concedido o poder, digamos assim, de demitir ou contratar alguém, mas eu ajudo na contratação, na parte técnica. Eu ajudo, às vezes, os gerentes, às vezes, com algumas dicas, alguns conselhos, alguns desenvolvedores, às vezes, que querem, às vezes, um pouco mais de desafio. E também trabalho com essa questão de mentoria. Atualmente, eu mentoro 3 desenvolvedores dentro da empresa, já foram mais até, desenvolvedores que eu mentoro, porque eles entenderam que eles poderiam aprender mais, que eles poderiam conhecer mais. Então, eles me procuram e eu mentoro eles pelo menos 1 hora por semana. Eles têm desafios para serem feitos e tudo mais. Mas, principalmente, é uma liderança técnica, mas principalmente servidora. É aquela liderança que busca fazer... Eu busco tirar todo impedimento que, porventura, vier a existir do lado técnico para todo e qualquer desenvolvedor que me procura. E mesmo quando o impedimento não é técnico, mas é um impedimento, às vezes, de outro setor, eu tô vendo que a solução falta pouco para ficar pronta, eu corro atrás do que for necessário para ajudar aquele desenvolvedor. Sim, e um ponto que eu queria entender, assim, do teu ponto de vista, vamos imaginar que outras pessoas em outras empresas estão, enfim, interessadas, enfim, nessa posição. Na sua visão, faz mais sentido essa posição ser um cargo na empresa ou ser um papel que alguém assume, que talvez até eventualmente rotaciona no futuro? Olha, antigamente eu achava que valeria a pena, pela experiência de outras empresas, eu imaginava que valia a pena ser apenas um papel para alguma pessoa. Hoje em dia, vendo um pouco mais de idade, eu imagino que um cargo acho que vale mais a pena, porque aí é uma pessoa que ela não vai estar, digamos, atrelada a nenhum time, ela não vai estar, ela vai ter mais tempo para poder olhar as necessidades dos desenvolvedores, ela não vai estar vinculada a nenhum projeto, digamos, que os times estejam vinculados, né? Então, não vai ter uma disputa, digamos, ela com ela mesma do que ela precisa priorizar. Então, eu imagino que um cargo seria mais adequado. Mesmo quando não tem nenhum desenvolvedor te procurando, digamos assim, ainda assim eu não fico parado. Eu procuro entregar informações que sejam relevantes. Assim, eu procuro informações em blogs, em sites, que dizem respeito àquilo que a gente precisa aprender, aquilo que a gente precisa saber para os próximos projetos. Eu procuro também preparar provas de conceito, ou para alguns prova de valor, depende de com quem você fala, para desenvolvedores entenderem melhor algumas coisas. Só para você ter uma ideia, recentemente não, já faz algum tempo, a gente tem, como eu falei, a VR, ela possui bastante software antigo. E mesmo sendo Java, ainda assim é antigo, então tem muita tecnologia antiga, como por exemplo o SOAP. Existe hoje em dia muita aplicação rodando em REST. E de fato a VR já vem há muitos anos trabalhando com REST, vem trabalhando com filas, com tópicos, enfim. Por outro lado, ainda tem software antigo que ainda roda em SOAP. E você não tem uma palavra muito forte, mas é difícil você encontrar desenvolvedores que conheçam SOAP hoje em dia e como programar com esse protocolo usando Java ou qualquer outra linguagem de programação. Então, eu preparei provas de conceito para mostrar em qualquer versão de Java, usando Spring Boot ou não. Eu preparei lá uma ferramenta que integrava, uma aplicação de teste, que integrava com diversas soluções da empresa que usam SOAP. E falou, se vocês precisarem trabalhar com SOAP, basta seguir o que está aqui, pronto. Demorei um tempinho, programei, fiz, com testes automatizados sempre,
tá lá rodando e muita gente já se apoia nessa solução para ir, se precisar integrar com o SOAP, já está pronto para isso. Tem provas de conceito para trabalhar com Redis, provas de conceito para trabalhar com Kafka, para trabalhar com com padrões de projeto para microserviços, enfim, parado você não fica. Então eu acredito muito no cargo. Como eu falei, ele eu presenciei cenários onde você tinha um que era chamado de skill lead, que é muito parecido com o chapter lead, só que era dividido por tecnologia. Então, você não tinha um chapter de back-end, mas você tinha um skill lead de Java, um skill lead de Go, um skill lead de PHP e por aí vai. Só que esse skill lead, ele estava dentro de uma squad. E aí há um conflito. Né? Ele precisa entregar os projetos que está correto, ele precisa ajudar o time dele a entregar os projetos do time e, ao mesmo tempo, ele precisa trabalhar como chapter. Então, como dividir o tempo? É complicado, principalmente quando há urgências grandes dos dois lados. Como que você vai dividir o seu tempo? Então, eu acredito muito mais no cargo, né, do que num papel para uma pessoa, nesse caso. E faz sentido, até porque, fazendo um paralelo aqui com algo que eu tenho visto acontecer no mercado, é porque assim, cada empresa vai chamar de um nome, na verdade. Uma chama talvez de chapter lead, outra chama de, por exemplo, sei lá, de um principal engineer, alguma coisa assim, de uma pessoa que Isso. é extremamente técnica e que ela consegue atuar, vamos dizer assim, tecnicamente além de escrever código. Então ela consegue entender, putz, é importante de priorizar talvez essa iniciativa, que isso vai dar mais, sei lá, mais desempenho para a aplicação, vai dar mais produtividade para o desenvolvedor. Então alguém que atua acima do nível consegue olhar o todo ali, né? Basicamente, pelo que você está contando aí, basicamente o que você faz só com outro nome, né? Exato, exato. Boa. Eu brinco que no fundo, eu faço a mesma coisa na faculdade e na VR. Eu procuro ensinar o maior número de pessoas possíveis que me procuram. Em cada empresa de um jeito diferente, mas assim, o essencial do meu trabalho é esse. É procurar fazer com que todo dev, trazer devs cada vez melhores para a empresa e procurar ajudar em tudo no que for necessário em termos de lacuna de conhecimento. E também entender desde o início que eu sozinho não conseguiria fazer com que conseguir trazer tudo que a empresa precisa. Então, desenvolvedores que eu percebo que se destacam, mesmo aqueles que são mais low profile, que isso acontece. Tem desenvolvedor que é muito bom, só que o cara prefere ficar na dele, prefere trabalhar na dele, ele não quer que todo mundo fique sabendo o que ele está fazendo. Mas mesmo assim eu procuro dar destaque, principalmente para os gerentes, falar, olha, o desenvolvedor aqui do teu time está se destacando muito e está trazendo coisas muito legais para a empresa. Procuro sempre que possível conversar com gente a esse respeito. Porque é aquela coisa, eu sou eu sozinho. A VR, assim, debaixo do meu chapter tem mais de 60 desenvolvedores, segundo a minha última contagem. É impossível eu sozinho abastecer de conhecimento de informação 60 pessoas. Então, sempre que tem alguém querendo trazer alguma coisa a mais, eu procuro destacar, procuro mostrar, falar, tá aqui, ó, o que ele está fazendo aqui, vamos tentar reproduzir também todos os times, que é muito legal, faz muito sentido para a empresa. Os livros de engenharia de software dizem que é bom fazer, então vamos fazer. Enfim, eu procuro sempre espalhar o conhecimento, mas sabendo que eu sozinho nunca daria conta. E outro ponto que eu queria entender de você é como que você faz para priorizar o trabalho ali, né? Porque imagino que com 60 e tantas pessoas, talvez uma equipe está indo para um lado, outra equipe está indo para o outro. Como é que você prioriza ali? Existe um alinhamento para todo mundo na mesma direção ou não? Varia de equipe para equipe? Varia de equipe para equipe. Tem equipes que andam muito bem sozinhas e que muitas vezes não precisam do meu trabalho. E tudo bem quanto a isso, tá? Eles precisam esporadicamente e tudo bem quanto a isso. Não vejo isso como um problema enorme. E tem times que precisam muito mais de mim. São times que são principalmente aqueles times que lidam muito mais com linguagem de programação do que com pacotes. Você tem times da VR que lidam muito mais com pacotes. Esses times, eles meio que se viram sozinhos.
Eles só precisam de mim muitas vezes quando precisam trabalhar com alguma tecnologia que eles nunca trabalharam antes. Aí, normalmente, a gente conversa, a gente tenta entender, né, como que funciona a ferramenta, e depois eu tento ajudar eles no que diz respeito a como integrar usando a tecnologia que eles precisam usar. Agora, times que trabalham com linguagens de programação como Java, esses precisam muito mais da minha ajuda, porque eles precisam lidar muito mais com questões de arquitetura, questões de padrões de projeto, questões de camadas de software, testes automatizados, frameworks novos para Java, enfim. Mais ou menos no meio do ano, eu tive que apoiar uma squad que entendia, depois eles viram que não, mas eles entendiam que atualizar a versão de JVM dos microserviços que eles davam manutenção valeria muito a pena. Então, eles pediram minha ajuda para fazer o upgrade. Eles trabalham com Java 11, agora queremos trabalhar com Java 17, que na época era a última versão LTS do Java. Dá para ajudar a gente, vamos ver como é que faz, como é que não faz. O projeto demorou, porque, não se diz, é uma demanda muito mais, acho que é estruturante a palavra, do que uma demanda de projeto que a empresa precisa. Mas demorou um pouquinho, eu fui ajudando eles, ajudei com testes, ajudei tirando dúvidas e tal. Hoje, já começou com um microserviço em produção, agora tem vários microserviços em produção, já trabalhando com tecnologia mais recente, e tudo isso começou com os desenvolvedores. Eu só ajudei eles no que eles precisavam. Então foi bem divertido. Teve momentos que eles desanimaram, acho que não vai dar tempo, acho que não vai dar certo. Aí eu falei, olha, a gente chegou num ponto que não dá mais para voltar atrás. Se a gente voltar atrás agora, vai ficar ruim, porque seria muito trabalho que seria desperdiçado. Vamos continuar, mesmo que a gente demore um pouco mais de tempo. Mas lembre-se, a gente está fazendo um trabalho aqui que outros desenvolvedores de outras squads também vão conseguir aproveitar, e de fato aproveitaram. Hoje você tem diversas squads trabalhando dessa forma. Então, é como eu falei, tem squad que precisa pouco, tem squad que precisa muito. Sim, e pelo que você está contando aqui, vamos ver se eu entendi certo. Mas na maior parte do tempo são os times ou as pessoas ali, né, te acessando, é mais isso do que você indo atrás delas para tentar encontrar algum problema ali, ver se está tudo funcionando, ou não, é meio a meio, como é que funciona isso? Não, é isso mesmo que você falou. Na maioria das vezes são as pessoas me acessando. Por vezes, eu percebo alguns comportamentos em comum, então eu, de forma proativa, já vou tentando resolver. Como, por exemplo, eu sabia que um monte de gente teria problema com integração SOAP. Então, eu já preparei aplicações. Olha, se você for trabalhar com SOAP, trabalhe com essas tecnologias, trabalhe com esse framework, trabalhe desse jeito aqui, que vai funcionar tranquilo em qualquer aplicação, numa boa. Se você for trabalhar com Redis, trabalhe desse jeito. Eu já vi muita gente tendo problema com o Redis, porque muitas vezes pega um tutorial da internet e, bom, o Redis é super simples quando você trabalha com uma máquina Redis, quando você trabalha com ele standalone. Quando você trabalha clusterizado, ele também é simples. O problema é que muita gente pensa que o código é o mesmo, e não é. É um código completamente diferente, principalmente quando você trabalha com Java. E aí, quando vai colocar em produção, ou vai colocar, sei lá, em um ambiente diferente do desenvolvimento, que só tem uma instância de Redis, dá um monte de problema. Então, já preparei a aplicação, falou, você quer trabalhar clusterizado localmente, inclusive, você trabalha assim, quiser trabalhar standalone, trabalha assim, enfim. Então, é muito mais eles me procurando do que eu procurando eles. Porventura, eu percebo que em alguns momentos eu percebo que tem problemas e antes de me procurarem eu já procuro alguma solução. E um outro ponto que eu queria entender também, tá, até de certa forma pode estar um pouco ligado a isso, você já se deparou com alguma situação ali, já aconteceu de, sei lá, você percebeu alguma coisa que tinha que atualizar ou modificar, enfim, se não em todos, mas em muitos projetos da empresa, se teve, como é que foi você acompanhar isso aí junto com o pessoal para garantir que realmente isso fosse alterado? Não sei se você chegou a pegar na época, por exemplo, aquele bug no Log4j, né, que, enfim, permitia, acho que, execução remota, enfim. Queria que você contasse um pouquinho, se você já passou por isso e se passou, como é que foi você tentar coordenar isso aí tudo? Então, a questão do Log4j foi o seguinte,
eu não tenho autonomia sobre o que as squads devem fazer. Eu procuro indicar padrões, mas as squads é que precisam determinar quando elas vão fazer. Na questão do Log4j, por exemplo, eu na época o que eu fiz? Eu preparei alguns robôs que liam todas as aplicações da empresa e começaram a apontar aplicações que poderiam potencialmente ter o problema. Felizmente eram poucas aplicações. Aí eu entreguei os relatórios para os desenvolvedores, para o pessoal de segurança da empresa, inclusive. Falou, ó, essas aplicações aqui são potencialmente perigosas. Vocês, por favor, deem uma olhada, ver o que está acontecendo. Se precisar da minha ajuda para corrigir alguma coisa, a gente corrige, mas são essas daqui. Aconteceu também um cenário onde a gente tinha um Git flow, né, um fluxo de Git que não era muito adequado. Ele tinha alguns problemas, né, alguns desenvolvedores frequentemente se enroscavam, porque era um fluxo antigo, embora fosse Git, era um fluxo antigo, e que, assim, pegando de novo a ideia do SOAP, quando as pessoas começaram a deixar de programar em SOAP para programar em REST, usando o REST como protocolo, no início muita gente utilizou o protocolo REST, mas ainda programando em SOAP. Então você tinha lá um status code 200 com código de erro na mensagem. Isso é muito herança de quem programou em SOAP e depois passou a programar em REST. Quando foi feito esse fluxo de Git lá na VR, ele tinha um pouquinho, digamos assim, do que a gente usava antes, que era o SVN, há muito tempo atrás. E nunca foi mudado. E muito desenvolvedor reclamava. Então, eu juntei alguns desenvolvedores que queriam conversar a respeito, propor melhorias. Nós elaboramos um documento de como deveria ser, né, o Git Flow. Não falamos qual ferramenta deveria ser usada, não demos nenhuma sugestão, nada. Só dissemos como que o fluxo de Git deveria ser para que ajudasse todo mundo. Dali para frente, falei, bom, uma vez que já terminamos o documento, agora vamos passar para os SREs da empresa. Cada squad tem o seu SRE. Aí começou com um SRE, esse SRE passou, digamos assim, implementou no time dele, teve algumas coisas que precisavam ser corrigidas, foram corrigidas, e aí os SREs conversaram entre eles e eles já começaram a implementar em praticamente todos os sistemas da empresa. Não todos, mas praticamente em todos os sistemas da empresa. Esse controle que eu tenho é muito mais, pelo menos nesses casos, foi mais um controle boca a boca, né? E aí, foi feito aí, não foi feito aí, porque assim, a gente sabe que se não for feito agora, vai ser feito depois. Não deu tempo de fazer agora, não pôde ser feito agora, mas será feito depois. Então, tranquilo quanto a isso. Houve casos também que a gente começou a trabalhar com o tracing distribuído, a gente começou a querer trabalhar com tracing distribuído usando o Istio, né, colocando sidecars em cada uma das aplicações. E aí veio a dúvida, como preparar as aplicações para suportar tracing distribuído? Aí eu preparei aplicações de exemplo, documentos e falou, ó, tá aqui squads, se vocês forem trabalhar com tracing distribuído, façam desse jeito aqui que, assim, não vai ajudar 100% dos casos, mas 99% vai ajudar. Façam desse jeito aqui que já facilita a vida de vocês. O que faz sentido porque, na minha visão pelo menos, né? Porque no fim das contas, toda equipe está desenvolvendo algum produto, tem algum serviço ali que ela mantém, e a decisão, no final, na ponta, é uma decisão de negócio, né? Que se a gente vai priorizar talvez a melhoria de desempenho, talvez a melhoria da produtividade dos desenvolvedores, talvez alguma melhoria do produto mesmo. Então, o que faz mais sentido em cada momento? Se a equipe não quiser priorizar, tudo bem. Acho que é uma questão que ela tem que resolver internamente. Você está lá mais para dar o direcionamento de, ó, a tecnologia deveria seguir nessa direção aqui. Então é bem interessante, bem interessante. E tem muito desenvolvedor que às vezes se frustra com isso, né? Porque quer implementar aquele framework da moda. Calma, calma, você tem razão, mas calma. Existem algumas prioridades, existe algo que precisa ser feito antes. Então, vamos planejar com planejamento, vamos conversar com o PO, vamos ver quando que dá para encaixar. Assim,
se não fizer agora também, na maioria dos casos, não todos os casos, mas na maioria dos casos, se deixar um pouco para depois, negociar, tudo vai de negociação, tudo vai de prazo, tudo vai de combinar o jogo. Tem muito desenvolvedor que se preocupa em entender todas as tecnologias possíveis ou todos os frameworks possíveis e não está errado isso. Só que assim, é importante, como eu li num livro uma vez, olhar para as pessoas que pagam o seu salário. Uhum. Você tem que entender como que o negócio da empresa roda. Por que ele roda daquele jeito? Como ele é feito? Por que ele é feito? Por que dão prioridade para isso e não dão prioridade para aquilo? Enfim, e aí daí para frente você pensa, tá bom, como é que o meu conhecimento de tecnologia pode ajudar no que a empresa precisa, no que a empresa quer de mim? É muito mais, penso eu, que é muito mais sensato pensar dessa forma do que simplesmente querer aplicar implementar, aplicar todo o framework que existe moderno. Eu até costumo dizer que esse é um grande indicativo de senioridade. Né? Se a pessoa olha somente para a tecnologia, mesmo que a pessoa seja muito boa, provavelmente o nível de senioridade dela não é tão alto, porque ela não entendeu ainda que ela produz software para, enfim, para o negócio alcançar um certo resultado que ele está buscando, para resolver um certo problema do cliente, enfim, por aí vai. Então, no fim das contas, sempre negócio. E Com outro ponto certeza. que eu queria entender de você em relação a desafios, enfim, que você já passou nesse papel e tal, nesse cargo, o que talvez quais foram os principais desafios assim que você tentou, que você, putz, isso aqui realmente talvez foi muito mais difícil do que eu imaginava, eu não imaginava que ia passar por alguma coisa assim. Teve algum assim que chamou mais a sua atenção? Eu acho que talvez um dos grandes desafios que eu tenha passado foi não existia esse papel antes na empresa, então eu fui o primeiro. Existiam outros chapter leads dentro da empresa, mas de back-end não existia, eu fui o primeiro. Inicialmente foi um tanto difícil, penso eu, quebrar um pouco a barreira do chapter minha com os PMs, ou dos Uhum. PMs comigo, porque os PMs eles não vinham muito conversar comigo. E eu também não tinha muito assunto com eles, talvez seja por isso também, mas o ponto é que eu sempre fui um pouco mais tímido quanto a isso, então eu não tinha muito papo com eles, não tinha muita conversa com eles. Hoje em dia, eu já converso muito mais com eles, eles pedem feedbacks meus sobre alguns desenvolvedores, então eu entendo, assim, eu procuro assim mostrar para eles que eu tô lá para tornar os desenvolvedores deles cada vez melhores, tecnicamente falando. E vez ou outra acaba até servindo como conselheiro para alguns desenvolvedores, principalmente aqueles que estão mais afoitos querendo aplicar aquela tecnologia. Eu ajudo, oriento, aponto mas calma, vamos ver se dá para encaixar. Conversa com fulano, já conversou com Beltrano, já viu se dá, se não dá. Outro desafio é a gente, assim, é complicado você olhar para desenvolvedores de várias squads e, por vezes, ter que apontar algum problema. Eu acho super desconfortável ter que fazer isso. Eu faço, né, é o meu trabalho, mas se algum PM pede minha opinião sobre algum desenvolvedor e eu tenho alguma crítica a fazer, assim, me dói o coração, mas eu vou ter que fazer, faço, explico com muitas evidências, eu procuro dar o máximo de evidências possível. Se ele for bom, o máximo de evidência possível. Se o desenvolvedor tiver problema, também o máximo de evidência possível. Procuro ponderar, explicar. Eu acredito que para mim esses tenham sido os maiores desafios, assim, é lidar com situações por vezes embaraçosas. Mas felizmente, pelo menos do lado dos PMs, eu tive inicialmente, assim, eles não vinham falar comigo, aí eu comecei a abrir o canal de comunicação com eles e felizmente a recepção foi muito boa, da grande maioria deles. Eu não tenho uma vírgula do que falar. Eu consigo transitar em vários setores da empresa sem muitos problemas.
explicando, mostrando, conversando, pedindo prazos, enfim, combinando as coisas. Então, para mim isso foi um pouco difícil na época, mas porque eu sempre fui muito mais técnico, né? Eu sempre fui, já trabalhei como tech lead, já desenvolvedor sênior, professor, mas é complicado quando você pega alguém que às vezes tem uma certa vaidade ou que tem uma certa preocupação em perder aquele status que ele tem. Mas felizmente na VR isso eu não encontrei até o momento. Foi nesse ponto foi super tranquilo. É legal você falar isso, porque talvez até quem esteja ouvindo aqui ou assistindo a gente pensa assim: ah, não, eu sou super técnico, então se eu, sei lá, se eu virar um chapter lead, eu vou organizar tudo tecnicamente. Talvez até vá, mas tem outras partes do papel ali que provavelmente vão ser mais desafiadoras, né? Que é essa parte de lidar com pessoas, lidar com alguém de produto ali, que você vai ser obrigado a fazer isso em algum grau. Então, já é legal que a pessoa, vamos dizer assim, já tem esse tipo de expectativa, porque isso vai acontecer. Talvez seja a parte de fato, como você comentou aí, né? Desafio talvez seja uma das partes mais difíceis ali para ela, porque a técnica, enfim, ela já fez isso a carreira inteira, ela já tem provavelmente um excelente conhecimento técnico, mas na parte de pessoas, na parte de produto ali, de negócio, talvez não tenha tanto. Eu tenho vários cards no meu planner, digamos assim. Tem um monte de card lá que tá desde quando eu entrei na VR. Que eu falei, eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Os cards estão lá até hoje. Já faz mais de 2 anos que eu tô na VR. Estão lá até hoje. Sempre aparece alguma coisa ali que passa à frente. Realmente é complicado a gente conseguir, vamos dizer assim, né, priorizar todas as iniciativas que a gente gostaria. Daí, um outro ponto, até de certa forma ligado a isso que a gente falou, que entender um pouquinho de você sobre efetividade, né? Como é que você tenta analisar o seu próprio papel para entender se você está sendo efetivo como chapter lead, se você está deixando a desejar em algum ponto, tem alguma métrica que você usa, algum ponto ali que você costuma olhar com mais frequência? Cara, esse ponto para mim foi super complicado. Às vezes até hoje é. Por um lado é bom, porque ajuda você a ter os pés no chão, mas por outro às vezes te deixa com frio na barriga. Todo mundo, eu acho que todo mundo deveria ter um pouquinho de síndrome do impostor. Um pouquinho só, né? Se você tem excesso, você sempre vai achar que você sempre pode fazer melhor, que você nunca vai ser bom, etc e tal. Mas eu penso assim, eu procuro medir de certa forma as pessoas, medir o feedback das pessoas. Eu não tenho assim hoje, assim, eu tenho meu chefe, né, que me passa feedback daquilo que eu faço, mas eu procuro medir principalmente pelas pessoas. O que a maioria das pessoas está falando a meu respeito? Às vezes falam diretamente para mim. Eu tenho um canal aberto com todos os desenvolvedores, seja de front, de back, não importa. Só falar comigo, só entra no meu Teams e vamos conversar. E os feedbacks que eu tenho das mentorias e das reuniões que nós fazemos uma reunião a cada 2 semanas, são feedbacks positivos. Então, uma forma que eu tenho de medir se o meu trabalho está sendo bom ou não é pelo que os desenvolvedores dizem. Felizmente, eles estão falando bem. Eu acredito que, assim, legal, que bom que estão falando de mim, mas sendo sincero, eu acredito que dá para fazer muita coisa ainda. Eu ainda tenho muitas, como eu falei, né? Eu tenho ideias há 2 anos que estão guardadas, que eu ainda não consegui implementar por várias razões. É, mas, enfim, a forma que eu uso para medir é essa. Qual é o feedback que eles têm de mim? Já passei por 2 festas de fim de ano. Por que eu digo isso? Porque a gente não se vê, né? Cada um trabalha na sua casa. Dificilmente eu vou para a empresa. Tem gente de outros estados, de outras cidades. Então nem sempre a gente se vê fisicamente. Só em festa de empresa que vem todo mundo. E aí é legal. Eu converso com as pessoas. Todo mundo vem conversar, vem falar comigo. Falam que obrigado por aquela ajuda e tal. Até quando teve a parceria, teve uma a VR, ela contrata estagiários e aí ela faz convênio às vezes com algumas instituições de ensino. Como eu falei lá no início do nosso bate-papo, eu dei aula numa faculdade chamada SPTech, aqui em São Paulo. É a antiga Banditech, que era afiliada ao Colégio Bandeirantes. Não sei, acho que hoje não é mais.
E aí eu conversei com o RH da VR, o RH da VR conversou com a SPTech, e a SPTech tem um programa de estágio, onde tem alguns benefícios lá para o aluno e você consegue, e aí você tem estágio garantido. Se você estuda na SPTech, você tem estágio garantido. Só que para esse estágio ser garantido, a SPTech precisa fazer parceria com empresas. Né? Não tem muito, não tem milagre. E aí eu conversei com a RH da VR e falou, vocês não querem fazer parceria lá? Eles foram lá, conversaram e tal. Hoje tem vários alunos da SPTech lá dentro da VR. E aí teve um deles que veio falar comigo um tempo atrás, você é o Rodrigo, né? Eu falei, sou e tal. Ah, o senhor deu aula lá na SPTech? Sim. Ah, então eu tô aqui por causa tua, obrigado. Eu falei, nossa, caramba, eu fiquei até surpreso. Eu falei, ah, meu Deus do céu. Então, esse é o feedback que eu tenho. Eu não tenho de contribuições. Eu brinco que eu não entrego projetos. Né? Eu não tenho aqueles prazos para entregar projeto, nada disso. Dificilmente eu tenho alguma coisa que tem um prazo para ser entregue. Mas então é complicado você medir. Mas o que eu imagino que o que eu consegui ajudar até hoje os desenvolvedores ou grande parte deles e eles vêm falar para mim, então eu acho que já é o suficiente. Boa, bom. Imagino que você vá atrás deles também para pedir esses feedbacks aí, né? De tempos em tempos, talvez depois de alguma entrega ali. Ou não, ele vem mais orgânico mesmo. Cara, eu até tento fazer o one-on-ones com eles, até para entender o que o chapter, se dá para melhorar alguma coisa no chapter. Mas são 60 desenvolvedores. Se eu for fazer o one-on-one com todos eles, eu tentei já fazer várias rodadas. Eu só ia ficar só fazer bate-papo. Mas eu vejo assim, pelo grupo que a gente tem dentro da VR, pelas conversas que a gente tem, alguns desenvolvedores vêm falar diretamente comigo. Então, raramente eu peço algum feedback, a não ser que a gente faça as reuniões one-on-one. Mas o feedback, quando vem, felizmente é espontâneo. Não Legal. precisa eu pedir, ainda bem. Que bom, que bom. Um outro ponto que eu queria entender um pouquinho do seu papel hoje é se existe algum alinhamento seu com o lado do negócio, com os objetivos da empresa ali, ou você não necessariamente se pauta por isso, você vê o que talvez alguma necessidade ali das equipes, alguma coisa assim. Como é que funciona normalmente a priorização do seu trabalho ali? Você olha para o negócio ou olha mais para a tecnologia? Então, eu, eu olho muito mais para as necessidades de arquitetura. Existe um time de arquitetura da empresa, na empresa, melhor dizendo, cada squad tem o seu arquiteto e eles vêm com demandas. E às vezes demandas que não vão ser implementadas agora, né? A gente brinca que a arquitetura tem que estar um, dois, três passos antes da próxima sprint, né? Então os arquitetos, eles, na maioria das vezes, eles vêm com demandas e a partir dessas demandas eu já começo a entender o que eu preciso passar para os desenvolvedores caso eles precisem. Aí sim, pode ser que eu tenha que entrar em contato com os desenvolvedores, ver se eles precisam de ajuda, de alguma coisa. Recentemente começaram a trabalhar com Quarkus numa squad, eu tive que ir lá ajudar eles, até desenvolver alguma coisa, eu não vejo problema nenhum quanto a isso. Desenvolvi, escrevi testes para eles, enfim, mostrei algumas coisas para eles. Enfim, então eu procuro me pautar muito no que a arquitetura está pensando, no que a arquitetura está fazendo, para já entender o que os desenvolvedores precisam no que diz respeito a futuro. No que diz respeito a presente, aí você tem muito aplicação de padrões de projeto, camadas de software, tecnologias atuais ou mais antigas. Então, são meio que duas frentes. Em relação a negócio, eu fico muito atento, que eu participo das reuniões de arquitetura também, eu fico muito atento ao que eles têm a dizer, o que eles estão pensando em fazer, e frequentemente ajudo eles também com algumas sugestões. Mas é o máximo que eu chego, que eu vejo, digamos assim, de negócio. O meu perfil é muito mais técnico, é ajudar de forma mais técnica possível, de entregar de forma mais simples possível. Esse talvez seja algo que eu precise melhorar, entender um pouco mais
do meu ponto de vista, entender um pouco mais do que o negócio precisa. Do negócio eu entendo. É a terceira vez que eu estou na VR. Eu já trabalhei. A primeira vez que eu trabalhei foi em 2012. Então, não é para mim. Tem muita gente lá que eu conheço já de um bom tempo. Uhum. Então, do negócio eu conheço bastante do que é feito, mas o que precisa ser feito daqui para frente? Aí eu entendo que eu preciso estudar um pouco mais. Mas aí, até pensando ali na própria arquitetura, né, já que você tem bastante contato com a arquitetura, ela nada mais é do que, vamos dizer assim, muito a grosso modo que eu vou falar, tá? Como que a gente precisa estruturar as aplicações para resolver um problema de negócio que a gente pretende resolver. Então, de certa forma, ele está Perfeito. linkado de uma forma forte com o negócio. Né? Então, imagino que você tenha bastante contato a partir desse ângulo, né, do ponto de vista da Isso, tecnologia ali. sem dúvida. Desse lado, sim, sem Legal. dúvida. Boa. E outro ponto que eu queria também entender aqui de você é. Você imagina que quem está ouvindo, quem está assistindo a gente é uma pessoa que ela. Enfim, ela está assumindo ali, ou está prestes a assumir essa posição né, de líder, enfim, de chapter. Beleza, tipo, o que você diria para a pessoa nesse momento, assim, ó, tá chegando lá? Qual seria, sei lá, a dica, o direcionamento que você daria para essa pessoa que tivesse. Vamos dizer que alguém tivesse assumindo a tua posição hoje, onde você tá. Tipo, o que você diria para ela? Olha, eu diria para ela atacar em pelo menos três frentes. Na frente com os desenvolvedores, à frente com os líderes dos desenvolvedores, seja gerentes, PMs, o que quer que seja, e com ela mesma. Em relação aos desenvolvedores, procurar estar sempre do lado, procurar sempre estar disposto a proativamente ajudar quando for necessário, quando for possível. E eu acho que talvez a parte do consigo mesmo tenha um pouco a ver com os desenvolvedores também. Entender que você como chapter lead, não é porque você é chapter lead que você sabe tudo. Eu conheço pessoas que estão num cargo semelhante e estão enfrentando um dilema terrível do tipo, caramba, eu tenho dúvidas ainda, e você vai ter, é normal. Eu acho super legal, de verdade, eu acho muito bacana, muito salutar, quando alguém que se diz júnior ou se diz pleno te traz alguma coisa que você não sabia, ou que você nem parou para pensar. Eu acho isso muito bom. Tem gente que não, tem gente que pensa, ai meu Deus do céu, como é que eu não sabia disso? Cara, você é apenas um só, de frente de um monte de gente, né? Você não vai saber tudo, você não vai conseguir entender tudo que se passa em todas as coisas, principalmente se for um chapter muito grande. Se for um chapter muito pequeno, é tranquilo, você conhece cada um que está ali, é muito mais fácil. Agora, num chapter muito grande, você não vai conseguir. O que você pode fazer é expandir a tua esfera de influência, de uma maneira que procurar trazer a tua forma de pensamento para os outros desenvolvedores de alguma maneira, de forma que todos se ajudem de alguma forma, pelo menos é assim que eu penso. Agora, Uhum. do lado dos gerentes, procurar entender o que os gerentes precisam daqueles desenvolvedores. Olha, eu gostaria que esse desenvolvedor entendesse um pouco mais disso, um pouco mais daquilo, que se desenvolvesse um pouco mais naquilo outro. Você pode me ajudar, sabe? O gerente ele tem prazos, ele tem uma série de coisas. E aí ele pode, por ele estar há mais tempo junto com o desenvolvedor do que eu, ele vai ter uma ideia muito boa daquilo que o dev precisa para se desenvolver, além, é claro, do próprio dev. Então, se eu fosse dar um conselho para alguém agora, é assim, olha, respira fundo, tipo, parabéns por ter adquirido esse cargo. É, você agora, teoricamente, vai se tornar uma referência para os outros, então use bem esse, não é bem o poder, mas use bem esse papel. Use com responsabilidade, que aí você, na minha opinião, você usando bem esse papel seria você
ajudar os desenvolvedores a se desenvolverem a ponto de eles precisarem cada vez menos de você. Eles correndo atrás de si próprios, trazendo informações para os outros, para você mesmo, você podendo orientá-los, às vezes até de uma forma mais otimizada, porque eles não precisam mais tanto de você para pequenos assuntos. Enfim, é meio que juiz de futebol, né? O juiz de futebol, quando ninguém lembra do juiz, é porque ele apitou perfeitamente. Então, se o Chapter Lead chegar nesse ponto, acho que ele fez bem o papel dele. Pelo menos nesses pontos, eu acho que ele fez bem o papel dele. Quando a gente pensa assim, né, numa pessoa se tornando referência, porque quer queira, quer não, ela nesse papel ela vai se tornar uma referência ali, né? Uhum. E quando ela se torna uma referência, às vezes não é nem só. Ou é importante ela olhar não só para a parte técnica, mas para a parte comportamental também. Então, deu um problema ali, em vez dela ser a primeira a sair desesperada, tipo, não, peraí, respira, entende o que está acontecendo. Até para as pessoas que depois passarem por isso, elas vão entender muito melhor. Pô, não, melhor, não, peraí, deixa eu entender melhor aqui. Se fosse fulano de tal atuando, pô, fulano de tal, acho que faria desse jeito. Então, peraí, deixa eu tentar, vamos dizer assim, tentar caminhar nessa direção, pelo menos. Então, até a própria parte comportamental ajuda também no desenvolvimento das pessoas. Apesar disso talvez não ser tão falado, mas isso acaba ajudando também no desenvolvimento, no crescimento das pessoas ali que estão nas equipes, nos devs aqui, pros devs, no caso. Cara, já teve discussões, eu já tive que entrar, às vezes, em discussões, às vezes de dois desenvolvedores, ou às vezes até de mais desenvolvedores, onde eu tive que trabalhar como mediador. E seguindo nisso que você falou, aquele tipo de discussão era aquelas discussões curiosíssimas, onde todos têm boas opiniões e todos têm péssimas opiniões também. Só que tá todo mundo nervoso, é difícil você conseguir separar o joio do trigo nessas horas. Uhum. Nessas horas e assim, você pode estar a favor de um, daqui a pouco você está a favor de outro, e você tem que fazer com que todos entendam que você não está a favor de ninguém. Você está a favor daquilo que a pessoa acabou de falar, daquela opinião, daquela ideia, e não a favor de uma pessoa em específico. Já aconteceu também de desenvolvedores me procurarem, eu tô chateado, eu tô desanimado, eu tô cansado, por que você tá assim? Não, porque eu esperei tal coisa de fulano, aconteceu, ciclano fez isso, aconteceu aquilo, e aí você precisa você respira fundo, né? Você fala, caramba, o que que eu posso fazer para ajudar? E aí você orienta, indica, aponta, olha, você já leu esse livro aqui? Tem livro, é curioso, né? Tem livros para programadores que não tem uma linha de código, mas que explicam bem como você lidar com situações de estresse, com situações do cotidiano profissional. E não tem, de novo, eles não têm uma linha de código. Nessas horas eu procuro lembrar dessa literatura e falar, olha, converse com fulano, diga que você fez isso, converse com ciclano, veja, converse com Beltrano, veja o que dá para fazer aqui e tal. Se não deu certo, procure conversar com a sua BP, porque aí, dependendo do caso, né, você está vendo que é algo grave, aí precisa trazer alguém do RH para ajudar. Mas, felizmente, eles foram muito raros. Mas, sim, é isso que você falou. Muitas vezes a gente não comenta sobre isso, mas esse tipo de coisa pode acontecer sim. E aí nessas horas você tem que usar a tua experiência mais como profissional do que como técnico, por assim dizer, para poder Uhum. ajudar. E um outro ponto que você mencionou foi sobre a questão de estar sempre aprendendo e tal. Acho isso muito legal, porque assim, eu vou te contar um negócio que eu passo com alguma frequência. Não é tão frequente assim, mas enfim. Às vezes eu olhar assim, para alguns problemas, para mim é muito claro que, não, esse tipo de problema a gente resolve dessa forma aqui. Tipo, sem pensar em tecnologia necessariamente, mas, cara, a gente resolve dessa forma. Esse tipo de problema, sei lá, a gente resolve com assincronismo, por exemplo, sabe? Esse tipo de coisa. Uhum. Mas às vezes eu paro e fico pensando, cara, será que é isso mesmo? Será que eu tô me tornando obsoleto aqui, mas ninguém me falou ainda, ninguém trouxe a notícia, sabe? Porque às vezes a gente tem. Porque, assim, apesar dos fundamentos, eles se manterem bastante estáveis assim, ao longo do tempo, mas eventualmente algum deles pode mudar. E talvez a gente sinta que não mudou, mas pode ser que esteja mudando, a gente só não recebeu a notícia aí. Então,
pelo menos para mim, sempre fica aquele receio de, cara, será que é isso mesmo que eu tô vendo aqui? Será que eu já não sou um dinossauro nisso aqui? E talvez eu, sei lá, por um acaso, não trabalhei com ninguém que me falou isso? Não sei. Mas é esse tipo de receio que eu fico assim, que eu acho que ele, até certo ponto, ele pode até ser saudável, né? Pra gente continuar correndo atrás de aprender, vendo formas diferentes e tal. Então, só para dar um exemplo aqui, meio bobo até, há um tempo atrás eu li um artigo, eu vou tentar encontrar ele para botar nas notas do podcast, sobre a arquitetura do Bitly, naquele encurtador de URL. E ele é um encurtador que, assim, pensando no encurtador, em alta escala, tal, a gente pensa, não, tipo, ele faz tudo isso, não tudo, mas pelo menos parte do trabalho ele faz assincronamente, então ele vai enfileirar isso, enfim, de alguma forma ali, porque senão fica difícil de suportar uma escala muito grande. Só que o Bitly, ele é um encurtador que ele funciona sincronamente. Pelo menos, acho que foi o CTO disse que é um negócio meio doido assim, né? Pensando no nível de escala que eu imagino que eles precisam. Cara, tipo, será que realmente eu deveria usar sincronismo nas situações que eu penso que deveria usar? Ou deveria usar sincronismo aqui, porque pro contexto faz mais sentido? Então, tem coisa assim que é interessante a gente eventualmente correr atrás de alguma contraprova, algum negócio diferente, assim, pra gente continuar aprendendo, se desenvolvendo, talvez entender melhor, pô, né, nesse contexto que eu tô, cara, talvez seja diferente do que eu tô pensando. E isso me faz parte. Talvez valha a gente experimentar, talvez um negócio diferente aqui, que pode ser que funcione. Então, eu acho que se manter humilde nesse sentido é importante, porque senão a gente provavelmente em algum momento vai se tornar um dinossauro em relação a alguma tecnologia, alguma abordagem, alguma coisa assim, porque mudou, porque as coisas mudam realmente. Concordo. É importante você estar atento quanto a isso. E eu acho que tem, ainda em relação a questão do desenvolvedor que quer sempre trabalhar com a tecnologia mais recente, ainda tem um ponto aí a se considerar. Já aconteceu de alguns cenários de a gente, junto com a arquitetura, querer implementar aquela solução, digamos, mirabolante que vai resolver todos os problemas, etc, etc. E os desenvolvedores não é que eles não estão capacitados para isso, mas eles não entenderem muito bem sobre aquele assunto ou aquela tecnologia a ser usada. Eu acho que nessa hora a gente. E aí tem muita gente que entra em parafuso nessa hora. Eu implemento essa tecnologia mais recente e digamos assim, e com o risco de atrasar muito o projeto, ou eu entrego utilizando aquilo que eu sei e entrego o projeto no prazo. Eu não estou dizendo que nenhum lado é o certo e nem o outro é o certo. Eu acho que vai muito do contexto, muito da situação. Mas tem muita gente que entra em parafuso e vai querer implementar aquilo que é o mais moderno a qualquer custo, mesmo que ele prejudique a equipe, sabe? Ao invés de, às vezes, para um lado um pouco mais feijão com arroz, mas que a equipe vai entregar tranquilo e vai comprar aquele projeto com você. Vai comprar aquela ideia e vai fazer. Então, veja, eu não estou dizendo que nenhum lado é o certo e nem o outro é o certo. É o que eu falei, depende muito do contexto. Tem aquele time, aquele time não, mas aqueles desenvolvedores também que, infelizmente, falar, eu não vou montar pau só com a peneira. Tem desenvolvedor que fala, eu quero entregar só o feijão com arroz aqui para mim, tá bom. E não está preocupado em evoluir, em aprender. O que é bem ruim, mas acontece. E aí, talvez valeria a pena partir para o lado do aprendizado, partir para o lado da evolução, né? E tem aquele projeto que é super urgente. Tem aquele projeto que, cara, eu não preciso implementar isso agora. Eu posso ir por outro lado mais simples, ou talvez um pouco mais burocrático, mas que me entregue o projeto no prazo. Por exemplo, quando os bancos forem implementar o Pix. Cara, projeto de governo é meio que a data é essa, câmbio final, câmbio e desligo, né? Ponto final, câmbio e desligo. Você não vai querer implementar muita maluquice num projeto desse. É melhor que você esteja com mais pé no chão possível, né? Então tem a questão da umidade que você falou, e tem também aquela briga, né, eterna, né? O que a gente faz? A gente implementa a tecnologia mais moderna ou a gente implementa o feijão com arroz para entregar no prazo? Bom, para finalizar aqui, eu queria te pedir uma indicação. Vamos imaginar quem está ouvindo a gente já está nessa posição de liderança, de chapter ali e tal. Daí eu queria te pedir uma indicação de um livro
você imagina que pode ajudar essa pessoa. Pode ser um livro técnico, pode não ser necessariamente, mas tem algum livro assim que você... Putz, eu acho que se a pessoa lê esse livro vai ajudar bastante ela. Olha, eu indico alguns livros. Do lado técnico, eu indicaria o Microservices Patterns do Richardson, Chris Richardson. Uhum. Ele é um livro que, assim, as pessoas falam muito de microserviços, mas, assim, antes de eu ler esse livro, eu sentia muita falta de algumas referências no assunto. Depois que eu li o livro do Richardson sobre os padrões para microserviços, meio que, para mim, pelo menos, meio que botou os pés no chão do lado técnico, assim. O que eu preciso implementar se eu for trabalhar com microserviços para poder desenvolver soluções resilientes, escaláveis, fáceis de serem implementadas, que parem em pé, né? Que muita gente fala em microserviços, mas solução que para em pé às vezes é um pouco mais difícil de encontrar. Do lado técnico, eu recomendaria esse. Eu acho que é um livro muito bacana, assim, as técnicas de programação que ele, não só os padrões, mas a maneira com que ele escreve o código no livro, eu achei muito salutar. É muito interessante. É coisas sutis, mas fala, caramba, o código fica muito simples de ser implementado desse jeito aqui, sabe? Ele evita muita pirueta no meio do código com que ele faz ali, e aplicando os padrões de microserviço. Agora, do lado um pouco mais profissional ou gerencial, por assim dizer, ou mais humano, eu indicaria pelo menos 3 livros. O The Pragmatic Programmer, do David Thomas, acho que é David Thomas e Andrew Hunt, eu não lembro agora os nomes dos autores, Acho que é mas Andrew Hunt. Andrew Hunt e David Thomas. Isso. Eu lembrava do David Thomas. Isso, o programa do pragmático, né, ou The Pragmatic Programmer. O Programador Apaixonado, o nome é super estranho, mas é The Passionate Programmer, do Chad Fowler. Eu achei um livro interessante. E você vê, são tanto The Pragmatic Programmer quanto The Passionate Programmer se encaixam naquela categoria de livros que eu disse, que eles são técnicos, mas não possuem uma linha de código. Eles são para programadores, mas não possuem uma linha de código, não falam de linguagem de programação, enfim. E por último, o tão controverso Clean Coder do Uncle Bob. Eu acho ele às vezes um pouco contundente, ele tem aí, ele é bastante discutido em redes sociais, mas assim, procura entender que é o jeito, se você procurar entender que é o jeito dele de falar, que às vezes você pode não gostar muito, ou de escrever, que você pode não gostar muito, e tudo bem quanto a isso, mas tentar entender a essência do que ele está tentando trazer, né? Eu acho que aí faz muito sentido. Ele mostra ali assim, não sei se você já leu o Clean Coder, ele mostra ali cenários dele tendo que trabalhar, não sei, trabalhar 80 horas por semana, e quanto isso fez mal para ele, como negociar prazos. Ele mostra alguns exemplos bobinhos ali de como negociar prazo, mostra algumas maneiras até de como conduzir programadores mais novos. Ele até faz um paralelo com a medicina, propondo, até sugerindo, melhor dizendo, que nós, como programadores, poderíamos fazer algo parecido. Na medicina, isso segundo ele, você não sai da faculdade e já vai operar a cabeça de uma pessoa. Você não faz isso. Agora, a gente, como programador, muitas vezes a gente coloca, às vezes, desenvolvedores novos implementando software aí de alto risco, implementando software que, se falhar, a empresa pode perder milhões de dólares. Se não, assim, vidas eu não digo. Eu acho que quando você lida com software que lida com vidas, normalmente você contrata gente mais sênior. Mas você pode estar lidando com software que lida com milhões em dinheiro e colocando gente que não é tão experiente assim. Que deveria haver um programa de algum parecido, não igual, com o de medicina, onde você tem ali algumas, tem residência, tem isso, tem aquilo, tem a especialidade, etc, etc. Aí sim, daí para frente você finalmente está capacitado de alguma maneira a trabalhar
em determinados tipos de software. Então, assim, no que diz respeito a livros para quem está começando como chapter lead, acho que valeria a pena dar uma olhadinha nesses. Boa, boa, muito bom. E daí eu queria pedir, enfim, abrir um espaço aqui no final, né, para você passar uma mensagem para quem estiver ouvindo, assistindo a gente. Enfim, fica à vontade aí, fazer seu jabá se você quiser. Bom, é, eu acho que essa profissão, a profissão de programador ou de tech lead, chapter lead, enfim, independente do nome que te colocaram, eu acho que eu brinco até que se me chamassem de estagiário não teria problema nenhum, desde que pagassem o que eu estou pedindo, que eu acho que é justo, pode me chamar de estagiário, não tem problema nenhum, porque os nomes mudam toda hora. Mas eu acho que o principal na nossa profissão, as principais ideias que vale a pena carregar para a vida toda sempre procurar se atualizar. Isso é meio óbvio, mas eu conheço gente que, mesmo trabalhando na área de TI, não está preocupada em se atualizar. Eu não consigo entender como isso acontece, mas isso acontece. E não acho que isso seja muito bom para a nossa área. Nossa área ainda é muito nova. Ela tem, assim, diferente da engenharia civil, da medicina, que eu falei agora há pouco, ou da engenharia mecânica, a nossa ciência ainda é muito nova. Tem, acho que 100 anos, 100 anos de história só, mais ou menos 100 anos de história. A gente começou lá com Lambda Cálculos, com Alonzo Church, com Alan Turing, nem computador tinha. E isso foi na década de 20, final da década de 20. Então acho que não tem 100 anos. Assim, a ciência da computação do jeito que a gente conhece hoje, embora computadores existam de várias formas possíveis. A gente ainda tem muito que aprender, a nossa ciência ainda é muito imatura. A gente não, talvez não seja imaturo, mas a nossa ciência é imatura. Eu sempre digo que quando eu fiz mestrado, a gente dizia que a gente brincou uma vez em sala de aula, a gente e o professor, que se você pedir para um engenheiro civil, eu posso colocar a caixa com os disjuntores ou não? O engenheiro civil não vai discutir, ele vai colocar a caixa com os disjuntores. E se você não colocar, eu sei porque eu conversei com a minha irmã a respeito que é engenheira civil. Engenheira civil. Eu falei, se não fizer, ela falou, você pode até construir a casa, mas ela nunca vai ser aprovada. Você vai sempre ter problema o resto da vida, ela nunca vai ser aprovada. Talvez você nunca consiga morar nela, porque ela nunca vai ser aprovada. E a gente não. A gente hoje discute quais são os melhores padrões, quais são as melhores linguagens de programação, se a gente vai escrever teste, se não vai escrever teste. Isso mostra o quanto a nossa área ainda é imatura. A gente hoje consegue trabalhar com datas. A gente tem calendário há 1000 anos, há milhares de anos, mas vai implementar uma biblioteca de datas. Você vai ter um baita de um trabalho, a gente não consegue hoje resolver. Tem bibliotecas que resolveram isso para a gente muito bem, ok, mas a gente até hoje tem dificuldade de trabalhar com datas. É uma coisa que a gente lida há milhares de anos e não se resolve ainda de uma maneira, tá resolvido aqui, etc e tal. Então, entender que a nossa área é muito nova, então vale a pena estudar bastante, até para contribuir com a área. Penso, eu acho muito legal não só contribuir para si mesmo, mas contribuir com a área. Esse é um ponto. O outro ponto é entender que a gente, quando ensina, a gente também aprende bastante. É curioso, parece estranho, mas é verdade. Para você ensinar alguém, você precisa aprender muito sobre aquilo. Por quê? Porque você precisa passar o conhecimento de uma forma que a pessoa entenda. E passar o conhecimento de uma forma que a pessoa entenda não é da mesma forma que você entendeu. Você pode ter entendido de um jeito ou de outro, e a pessoa vai entender de outro jeito completamente diferente. Você vai ter que ter maneiras e maneiras de explicar diferentes de como explicar aquilo para alguém. Então, quando você ensina, você também aprende. Enfim, o que eu podia passar assim de, de dicas seria essas. E por último, se você estiver começando na área, não tenha pressa. Eu sei que é complicado, eu sei que tem um monte de tecnologia maluca, moderna,
é blog, é isso, é aquilo, é aquele influencer, é aquele youtuber ou aquele, enfim, aquela pessoa que você entende que vai estar te passando alguma coisa de valor, mas não tenha pressa. Procure estudar. Não acho que você vai conseguir aprender em pouco tempo. Você vai aprender, sim, mas se você achar que vale a pena pular passos, é como construir uma casa sem um alicerce muito bem feito. Você vai construir a casa, mas em breve ela vai cair. Eu nunca me esqueço, uma vez, meu pai ainda era vivo, a gente vendo um muro sendo construído, e muro não, perdão, era uma parede. E aí a pessoa já tinha levantado umas 5 fileiras de tijolo e ainda não tinha colocado as colunas dos dois lados. Ela estava só levantando a parede. Aí ele falou para mim, ó, tá vendo que o tempo tá fechando? Eu falei, tô vendo. Ele falou, ó, daqui a pouco vai começar a chover, vamos ficar olhando aquele muro ali. Eu, por quê? Porque aquele muro vai cair. E dito e feito, o muro caiu. Depois começou a chover forte, o muro caiu sozinho. Não bateu vento, não aconteceu nada. O muro caiu sozinho, porque ele tinha acabado de ser levantado e não tinha as colunas. Ah, caiu. Então, assim, você querer aprender sem aprender na correria, querendo pular passos, querendo achar que já sabe aquela discussão, né, de sênior de 2 anos. Ah, eu já sou sênior com 2 anos e tal. Olha, independente do cargo que te deem, olhe para você e veja o que você sabe, o que você tem de conhecimento e o que você precisa aprender. Independente do cargo que te deem, o cargo, olha, já me chamaram de um monte de coisa. E, enfim, eu sei o conhecimento que eu tenho, é isso que eu preciso e o que eu preciso aprender. Talvez eu não saiba tudo que eu preciso aprender. É o que a gente estava falando agora sobre humildade, né? É importante a gente saber também o que a gente não, saber que a gente não sabe tudo e que precisa aprender mais. Agora, quanto a jabá, Edu, eu acho que eu vou falar algo em primeira mão aqui, pouca gente sabe. Eu tô terminando de escrever um livro pela Casa do Código. Eu acredito que eu termine de escrever o livro ainda esse mês. Vai ser um livro sobre Kafka Connect. A princípio eu ia escrever um livro sobre Kafka, mas a editora já tem um livro sobre Kafka. Então, sobre Kafka, eu ia falar sobre Kafka Connect junto. Eu ia falar Kafka, Kafka Connect e Kafka Streams. Mas como a editora já tem um livro sobre Kafka, eu estou meio que fazendo tudo que não está no outro livro, eu estou escrevendo nesse livro agora. Então, espero que seja uma leitura agradável. De novo, eu acho que eu termino de escrever ele em janeiro, mas quando que vai ser o lançamento, aí eu não tenho data ainda. Aí depende mais da editora do que de mim. Mas, enfim, Boa. Em breve acho que teremos novidades. Boa, muito bom. E quando sair, a gente coloca aqui nas notas do podcast, enfim. Só para quem estiver ouvindo também, né, ou assistindo aqui a gente está gravando esse episódio aqui em janeiro de 2024. Então, se você tiver em março, abril, provavelmente o livro já foi lançado, é só procurar que você vai achar, tá? Se por um acaso não tiver aqui nas notas do podcast. Só queria fazer um último comentário. Você tinha falado ali sobre a dificuldade de lidar com datas e tal. Provavelmente, quem não conhece a dificuldade, porque realmente nunca precisou trabalhar a fundo com datas. Eu vou deixar nas notas aqui do podcast também um vídeo bem interessante que fala justamente sobre a complexidade de lidar com um negócio que, em tese, deveria ser muito simples, que é a data. Mas que não é nada simples quando a gente vê ele na prática. Mas, enfim, fica mais por curiosidade aqui do pessoal. Bom, queria te agradecer, Rodrigo, aqui pela presença. Muito legal conversar contigo, cara. Um abraço para você e até a próxima. A gente se fala por aí. Obrigado. Até a próxima. Valeu, pessoal.